A fé cristã parte de uma ideia fundamental. Existe um só Deus e só Ele tem o poder de salvar. Mas, então, como é que se encaixa a figura de Jesus, que também é chamado de Salvador? Hoje, vamos mergulhar numa interpretação muito interessante do Evangelho de Mateus, que tenta resolver exatamente este paradoxo. Vamos analisar os argumentos, passo a passo. Bem, vamos começar pela base de tudo que vem lá do Antigo Testamento. A declaração do profeta Isaías é inequívoca. A salvação é uma tarefa exclusiva de Deus, de Javé. Ponto final. Não há outra fonte. É fundamental guardar esta ideia, porque é ela que vai criar toda a tensão que vamos explorar a seguir. E aqui está o nó da questão. No primeiro capítulo de Mateus, um anjo anuncia que um menino, Jesus, salvará o seu povo. Mas, esperem aí. Se acabamos de estabelecer que só Deus salva, como é que isto é possível? Estaríamos a falar de um segundo Salvador? É precisamente este o enigma que esta análise se propõe a desvendar. A primeira pista, de acordo com esta interpretação, está escondida à vista de todos, nos nomes que lhe foram dados. A ideia aqui é que Jesus e Emmanuel não são apenas nomes bonitos, são, na verdade, declarações profundas sobre quem ele realmente é. Vamos ver como. Reparem que a instrução do anjo é muito específica. O nome Jesus não foi escolhido ao acaso, está diretamente ligado à sua missão. Por quê? Ele salvará. Para a fonte desta análise, esta ligação não é uma mera coincidência, é o ponto de partida para uma revelação enorme. E quando vamos à raiz do nome, a coisa fica ainda mais clara. Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa, literalmente, Javé é salvação. Ou seja, o próprio nome dele reafirma aquela verdade do Antigo Testamento. É Javé, o único Deus, quem efetua a salvação. E aqui está o pulo do gato deste argumento. O nome não descreve apenas o que ele faz, que é salvar, mas sim o que ele é. A interpretação é que o nome Jesus é uma declaração de identidade. Esta pessoa é a própria encarnação da verdade de que Javé é salvação. O Salvador não é um mero enviado de Deus, ele é o próprio Deus que salva. A análise não para por aí e reforça este ponto com o segundo nome profetizado, Emmanuel. E o próprio Evangelho de Mateus faz questão de nos dar a tradução Deus conosco. Este é o segundo pilar do argumento. E a distinção que a fonte faz aqui é subtil, mas é gigante. A interpretação de Emmanuel não é que Deus enviou um representante para estar ali perto da humanidade. A afirmação é vista como muito mais radical. O próprio Deus, o único Deus, veio pessoalmente para estar conosco, a habitar no meio do seu povo. A diferença é abismal. Assim, a conclusão tirada dos dois nomes é a mesma. Tanto Jesus, ou seja, Javé é salvação, como Emmanuel, Deus conosco, são interpretados como sinais de que aquela criança, nascida em Belém, não é um segundo ser divino, mas sim a presença pessoal e visível do único Deus do Antigo Testamento. Ok, mas se a criança é a presença do único Deus, como é que se entende a linguagem de pai e filho? A próxima parte da análise entra exatamente nesta questão, defendendo que não se trata de duas pessoas, mas sim de uma revelação da identidade de um único ser. Esta famosa declaração de Jesus é absolutamente central para o argumento. Quem me vê a mim, vê o Pai. É uma frase debatida há séculos, mas a interpretação que estamos a seguir propõe um significado muito direto para estas palavras. Portanto, o ponto crucial, segundo esta análise, não é que ao olhar para uma pessoa, o filho, se tem uma ideia de como é a outra pessoa, o pai. A interpretação aqui é que o Deus que sempre foi invisível, transcendente, a quem se referem como o pai, tornou-se agora visível, imanente, na forma humana, a quem se referem como filho. Seria uma única identidade com duas manifestações, uma invisível e outra visível. Claro que isto levanta uma questão óbvia. Como é que a divindade completa pode habitar num ser humano completo? A próxima parte da análise aborda precisamente este mistério, explorando como a natureza divina e a humana podem coexistir numa única pessoa. É o apóstolo Paulo que fornece a base para este argumento. E a frase-chave é esta: toda a plenitude da divinidade. A palavra toda é absolutamente fundamental para a lógica que se segue.
A lógica aqui é bem direta. Se toda a divindade está em Cristo, então, por definição, nenhuma parte da divindade pode estar noutro lugar ao mesmo tempo. O argumento é que isto reforça a ideia de um único Deus, cuja plenitude se manifestou numa só pessoa, Jesus, em vez de ser dividida ou partilhada. A fonte aponta então para as várias evidências bíblicas das duas naturezas de Cristo. Por um lado, ele era plenamente humano, chorou, orou, foi tentado. Por outro, era plenamente divino, sem pecado, o início de uma nova humanidade e a própria plenitude de Deus. É esta coexistência das duas naturezas num só ser que é central para esta visão teológica. Estamos a aproximar-nos do clímax do argumento. Esta seção final vai ligar as profecias do Antigo Testamento sobre a revelação do nome de Deus ao seu cumprimento na pessoa de Jesus, unindo todos os pontos que vimos até agora. A fonte traça um fio condutor que atravessa as Escrituras. Primeiro, a promessa no Antigo Testamento de que o nome de Deus seria finalmente conhecido. E depois, a declaração de Jesus no Novo Testamento: eu lhes fiz conhecer o teu nome. A pergunta torna-se inevitável. Afinal, que nome foi este que ele revelou? E a conclusão da análise é esta: o nome revelado, aquele que encapsula a salvação e a presença de Deus, é Jesus. Nesta visão, o nome Jesus deixa de ser apenas um nome pessoal para se tornar a própria revelação do nome de Deus para a salvação da humanidade. E, para reforçar este ponto, a fonte aponta para a Carta aos Romanos. Paulo está a citar uma profecia do Antigo Testamento sobre invocar o nome de Javé para ser salvo. No entanto, no contexto da sua carta, ele aplica essa mesma promessa diretamente a Jesus. A conclusão do argumento é que, para os apóstolos, o nome de Jesus é o nome do Senhor que salva. Chegamos então à grande conclusão. Vamos sintetizar os pontos-chave desta interpretação de um monoteísmo absoluto. A análise argumenta, portanto, que as Escrituras não apresentam três deuses, nem três pessoas coeternas. Em vez disso, o que revelam é um único Deus, com um único nome para salvação, que se manifestou de forma completa e visível na pessoa de Jesus Cristo. É uma visão de unidade absoluta. Esta passagem poderosa é usada para ilustrar o resultado final. Nesta perspectiva, a exaltação de Jesus e a confissão do seu senhorio não diminuem a glória de Deus Pai. Pelo contrário, é a forma como a glória do único Deus é plenamente revelada e reconhecida. Honrar o Filho é honrar o Pai, porque são uma e a mesma identidade divina. E terminamos com esta declaração do Apocalipse. É uma afirmação de soberania absoluta, atribuída ao Senhor Deus. Para a fonte que analisamos, esta é a voz do único Deus da Bíblia. Um Deus cuja identidade, nome e salvação foram, no final de contas, totalmente manifestados na pessoa de Jesus.